Olá, tudo bem? Vamos para o vídeo parte 5, porque a 5 que foi era 4. Então esse é o 5. Agora vou contar quando eu já estava morando no centro da cidade, na rua Dom João III, em Ubatuba. Meu pai fez um cômodo grande, com um banheiro, e ali meu pai colocou biliches para nós, e nós tivemos, acho que moramos ali uns 3 anos, 9, 10, 11, 12, uns 5 anos. Moramos ali uns 5 anos, até fazer a nossa casa na rua Gastão Madeira, 780, na rua da delegacia. Aí, essa parte da infância minha, de 9 anos, né? A minha avó já tinha falecido, mas tinha o meu tio, que era irmão do meu pai, que é o mais novo, o Dito, que o apelido dele é Fuinha. Ele gostava muito de fazer invenções. Ele fazia aquelas bicicletas de uma roda só, gostava de mexer em carro, até que pra frente ele teve uma oficina ali no Ipiranguinha, e depois ele mudou para Taubaté, depois que casou, né? Ele casou com a Nena, não sei o nome dela, e teve um filho chamado Rafael. Não tenho contato com eles, mas se deram bem. Nesse quintal morava minha tia, o meu tio Nizinho, que era irmão do meu pai, o do meio, eles eram em 3, né? A Leonor, ela tinha um filho chamado Paulinho. Não lembro o nome dos outros, mas naquele quintal a gente quase não brincava, porque ela não deixava as crianças, os meus primos, se misturar com a gente, sabe? Ela proibia muito as crianças viviam trancadas dentro de casa. E a gente brincava no quintal mesmo, a gente subia, tinha uma jabuticabeira bem grande, no qual a gente subia para catar jabuticaba, a gente vivia brincando, fazia balanço, as nossas brincadeiras. Tinha um balanço, tinha um limoeiro que também tinha balanço, a gente colocou um pneu, sabe, amarrado. Eu não sei quem montou, mas era gostoso, a gente brincava naquele pneu. E a gente brincava no quintal, a gente rodava no pneu, ficava sentado dentro do pneu e o outro ia rodando. A gente tinha umas brincadeiras assim. A gente tomava banho lá na praia da frente, na praia do Cruzeiro, que naquele tempo ainda não era poluído, né? Então era gostoso lá. E a minha mãe sempre levava a gente, né? A gente não ia sozinho. Eu comecei a estudar no Dr. Esteves da Silva, né? E eu lembro que eu gostava de um menino chamado Israel Nunes. Eu gostava dele. Quando eu tinha uns 10 anos, 11 anos, era minha paixãozinha de infância. Gostava dele. Aí passou, né? Aí com uns 15 anos assim, não, com 11 anos, nasceu o meu irmão Regi, o Reginaldo. Regi Galvão, né? Que ele gosta de ser chamado Regi Galvão. E aí nasceu o Regi nessa casa, né? Onde a gente morava.
Ele nasceu dia 7 de setembro. E dali demorou, acho que quando eu tinha uns 15 anos que nós mudamos para nossa casa nova. Mas nesse quintal teve um evento com o filho do meu tio, que a mulher dele saiu e deixou o menino no berço. E ele chorava muito. Ele chorava muito, chorava muito, chorava muito. E a janela era alta, tinha que pôr uma cadeira para poder entrar lá dentro, né? E ele ficou trancado, berrando lá, e eu fiquei preocupada. Eu falava para minha mãe: mãe, eu vou pular lá, mãe, para ver o que tá acontecendo, mãe. Fazer o quê? Eu vou ter que pular, mãe. Aí nós pusemos uma cadeira e eu pulei lá dentro. E ele tava com a cabeça presa dentro dos vãozinhos do berço. Tava todo suado, todo sujo, porque eu acho que com o nervoso, com aquela aflição dele de estar preso ali, né, ele se sujou todo. Aí eu limpei ele, troquei ele, tudo, arrumei ele, pus ele lá, deixei ele lá dentro e saí. E quando ela chegou, ela brigou muito, sabe? Porque eu tinha invadido a casa dela. E aí nunca mais a gente já não tinha contato, né? Mas nunca mais tivemos mais contato assim, sabe? Nunca mais eu falei com ela. Mas aí fomos morar na Gastão Madeira. Meu pai construiu a casa lá. E quando a casa já estava quase pronta, assim, pronta que eu digo, ainda sem janela, sem porta, nós fomos morar lá. Eu lembro que a minha mãe colocava o lençol na porta, tampava a janela com outro lençol e a gente deitava lá no chão, depois jogava o colchão no chão. E assim nós começamos a vida, né, naquela casa ali. Meu pai foi arrumando o piso, foi arrumando os quartos e a nossa vida foi mudando ali nesse lugar. Depois eu passei a estudar lá no Deolindo. Aí no Deolindo eu me apaixonei por um garoto, se chamava Roberto. Eu era apaixonada por ele, por muito tempo eu fui apaixonada por ele, mesmo depois de casada. A gente se encontrou algumas vezes assim, mas na rua, né? Mas nunca mais nos vimos, faz muitos anos. Essa foi uma paixão dolorida, porque eu fui traída pela minha melhor amiga de confiança, minha confidente. Ela se apaixonou por ele e acabou seduzindo ele, ficou grávida. E aí eu não quis mais ter esperança mais, né? Esse amor acabou. Mas essas são coisas já de adolescente, né? Essa fase de adolescente, de paixão. Depois eu namorei o Valdir. Também namorei 2 anos ele também. Ele tinha um irmão chamado Valdemir. Mas namorinhos de criança, sem segundas intenções. Aliás, eu nunca tinha segundas intenções. Minha mente era mais pura, eu não tinha conhecimento da realidade de um casal, das intimidades. Eu era bem ingênua. Então eu só namorava mesmo, beijinhos e abraços, não tinha mais nada além disso. Mas foram momentos que
e eu vivi momentos maravilhosos que eu guardo no meu coração, cada lembrança, cada detalhe desse tempo, da minha juventude, dos meus pais, dos meus irmãos, que ainda a gente éramos unidos. Mas o tempo passou. Aí depois eu vou contar mais uma parte da minha vida para vocês. Próximos capítulos. Tchau!